Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje temos aqui o PET Volume 3, é o Plano de Estudo Tutorado do 8º ano do Ensino Fundamental, e vamos corrigir então a semana número 5, que tem como objeto de conhecimento sólidos geométricos, medida de capacidade e volume. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Então o tema de hoje, volume de sólidos geométricos. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Exercício número 1. Um reservatório tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 4 metros de largura, 2 metros de altura. O volume de um paralelepípedo retângulo é calculado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura. Quantos litros de água serão necessários para que o reservatório fique cheio? Bom, então a gente vai calcular aqui o volume desse reservatório. E para isso, basta multiplicar as dimensões, ou seja, comprimento, largura e altura. Geralmente, a forma do volume é essa. Volume é igual a A vezes B vezes C. Com A sendo o comprimento, B a largura, C a altura. Ou vice-versa. A ordem acaba sendo de menos. Então, vou calcular aqui o meu volume. O comprimento vale 8, então o volume é igual a 8 vezes a largura 4 e a altura 2. Então, nós temos volume igual 8 vezes 4, 32, vezes 2, 64. 64 o quê? 64 metros cúbicos. Então, esse é o nosso volume, é o volume do reservatório. 64 metros cúbicos. Só que o exercício quer saber quantos litros de água a gente consegue colocar dentro desse reservatório. Aí eu preciso lembrar de uma informação muito importante, que dentro de 1 metro cúbico eu consigo colocar 1000 litros de água. Ou seja, dentro de 64 metros cúbicos, eu vou conseguir colocar, então, 64.000 litros. Então, a capacidade desse reservatório é 64.000 litros de água. Então, essa foi a questão número 1. Questão número 2. O hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metro cúbico. No prédio onde eu moro, no mês de março, a leitura do hidrômetro foi de 32.560 metros cúbicos. E no mês de abril, o consumo de água aumentou 25%. Qual é a diferença entre o consumo de água em litros durante o período? Então, em março, vamos colocar aqui, ó, em março, o consumo foi de 32.560 metros cúbicos. Beleza? A gente sabe que em 1 metro cúbico cabe 1000 litros. Então, o consumo de água no mês de março foi de quanto? 32.560 metros cúbicos equivale a 32.560.000 litros de água. Então, para transformar em litros, basta multiplicar por 1000. Metro cúbico para litro é só multiplicar por 1000. Multiplicando esse cara por 1000, eu tenho aqui o total de litros que foram consumidos em março. Vamos agora pensar no mês de abril. Bom, no mês de abril aconteceu o seguinte: o consumo de água no mês de abril aumentou 25%. Então, existe aqui um aumento. Então, eu tenho aqui um aumento de 25%. Então, aumentou quanto? 25% em relação ao mês anterior. Então, 25% de 32.560. Então, 25 por 100 vezes 32.560. Aqui eu vou simplificar, um zero em cima, um zero embaixo. E agora eu vou multiplicar. Eu vou fazer ali 25 vezes 3.256. Só que eu vou fazer isso com o auxílio de uma calculadora. Então, pegando a calculadora aqui,
eu tenho 25 vezes 3.256, que vai dar 81.400. Só que embaixo tem um 10. Aí dividir por 10 está tranquilo, né? Vai ficar 8.140. Então esse foi o valor do quê? O valor do aumento. Então quanto que ele consumiu em abril? Ele consumiu 32.560 mais o aumento de 8.140. Então no mês de abril foi consumido quanto? Vamos lá? Vamos pegar aqui e somar. Então eu vou pegar 8.140 mais 32.560. Isso vai dar 40.700. 40.700 metros cúbicos. Isso equivale a quantos litros? Só multiplicar por 1.000, né? E multiplicar por 1.000 é só colocar 3 zeros. Então, 40.700.000 litros. E o exercício pediu a diferença entre esses dois consumos. Então, um menos o outro. Então, para finalizar, vou colocar aqui na cor rosa, a diferença entre os dois, 40.700.000 menos 32.560.000. Então, subtraindo esses dois números aí, 40.700.000 menos 32.560.000, isso vai dar 8.140.000 litros. Na realidade, eu nem precisava de tudo isso, né? Sabe aquele aumento? Tá aqui, ó. Não aumentou isso de um mês para o outro? É a diferença. Então é só pegar esse cara e multiplicar por 1.000. Então, 8.140.000 litros. Ficaria até mais prático, né? Só que eu percebi isso apenas agora. Dando sequência, temos aqui a questão número 3. Qual a profundidade de uma piscina em formato de paralelepípedo reto retângulo que possui 6 metros de comprimento, 4 metros de largura, sabendo que sua capacidade máxima é de 36.000 litros? Dê a resposta em metro e em centímetro. Bom, vamos imaginar aqui então essa piscina. Vou só fazer um pequeno esboço do desenho aqui, para a gente ter uma ideia. Está aqui a minha piscina. Beleza? O comprimento dela, 6 metros. A largura, 4 metros. A altura não sei, eu vou chamar de X. Só que o volume eu sei. Só que esse volume está em litros. 36.000 litros. Mas eu sei que 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então, 36.000 litros equivale a 36 metros cúbicos. Então, o volume eu tenho. E aí é só usar a fórmula do volume. Volume é igual a A vezes B vezes C. Volume, 36. Comprimento, 6. Largura, 4. Altura, X. Então, 36 é igual a 6 vezes 4, 24 vezes X. Ou 24x é igual a 36. Logo, x é igual a 36 dividido por 24. E 36 dividido por 4, isso vai dar 1,5. Só conferir aqui na calculadora, 36 dividido por 24 é isso mesmo, 1,5. Então, essa é a altura da nossa piscina, 1,5 metro. Beleza? E para finalizar essa semana, nós temos aqui a questão número 4. A água congelada aumenta em 1/15 o seu volume original. Quantos litros de água são necessários para uma fábrica produzir 100 blocos de gelo? Cada um com as medidas 80 por 30 por 40. Então o bloco ele vai vir assim. Já um bloquinho de gelo, tá? Vamos fazer aqui o nosso bloquinho. Então tá aqui o meu bloco de gelo. Beleza? Então esse fica sendo o bloco 1. Tá? Lembrando que nós vamos ter um total de 100 blocos. Então esse é o bloco 1.
Esse bloco ele já está congelado. Ele já foi aumentado em 1/15, e depois que aumentou, ficou com essas medidas que estão aqui. Então, ele ficou com 80 centímetros, 30 centímetros e 40 centímetros. Eu vou calcular aqui, então, o volume dele, que é dado por A vezes B vezes C. Então, nós temos 80 vezes 30 vezes 40. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 4, 96. E vem mais 3 zeros. No caso, centímetros cúbicos. Beleza? Esse é o volume de um bloco de gelo. E lembrando que esse bloco ele foi aumentado em 1/15. Só que eu quero saber qual era o volume dele antes de ser aumentado. Então, o volume antes, vou colocar assim, ó, o volume antes era X. Tá? Aí o que acontece? Esse volume X, ele é aumentado mais em 1/15. 1/15 do quê? De X. E ele passa a ficar com esse volume final, 96.000. Então, o volume inicial mais 1/15 do volume inicial gera o volume final. Então, a gente vai resolver essa equação para descobrir o volume antes. Então, tirando aqui o mínimo múltiplo comum nos dois membros, que vai ser o próprio 15. 15 dividido por 1, 15 vezes x, 15x. 15 dividido por 15, 1. 1 vezes x, x. 15 dividido por 1 vai dar 15. 15 vezes 96, isso vai dar, 15 vezes 96 dá 1.440. Aí tem mais 3 zeros. Aí nós podemos simplificar e temos agora 15 mais 1, 16x, que é igual a 1.440.000. Então, x é igual a 1.440.000 dividido por 16. Então, x é igual a quanto? Isso vai dar um total de 90.000. Então, o volume antes é 90.000 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da água. Eu coloco 90.000 centímetros cúbicos de água, congelou, vai virar 96.000 centímetros cúbicos. Beleza? Então, essa é a ideia. Eu coloco esse volume inicial, na hora que ele congela, ele se transforma em esse. Simplesmente aumenta 1/15. E aí o que ele perguntou? Ele perguntou quantos litros de água são necessários para fabricar 100 blocos. Aqui é para produzir um bloco, 96.000 centímetros cúbicos. E eu preciso transformar isso em água. Para converter água, eu vou ter que lembrar o seguinte. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Já usamos essa informação em exercícios anteriores. Aí depois eu tenho que 1 decímetro cúbico equivale exatamente a 1 litro. E por último, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, a 1 ml. Então essa é a informação que eu vou trabalhar agora. Se aqui eu tenho 90.000 centímetros cúbicos, 90.000 centímetros cúbicos equivale a 90.000 ml. Então, vou colocar assim, ó, um bloco equivale a 90.000 ml. Só que 90.000 ml é a mesma coisa que 90 litros. Então, um bloco são 90 litros. E 100 blocos? Aí é só multiplicar por 100. E multiplicar por 100 fica fácil. É só colocar 2 zeros. Então vai ficar 90.000 litros. Beleza? Assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima.